Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro e último episódio dessa nova série de vídeos, Gnosticismo e Transhumanismo. Bom, nesse último episódio vamos tratar a respeito do transhumanismo e de algumas reflexões da pós-modernidade, puxando o conteúdo dos dois primeiros episódios que nós tratamos a respeito de uma certa mentalidade gnóstica, trazendo para o simbolismo, de uma linguagem mais simbólica, onde eu faço relações com a revolução. Então ficou aí bem claro essa intenção gnóstica da libertação, não é isso? Pelos três métodos, pelos três conceitos tratados, de purificação, iluminação e perfeição. E quando nós temos esse entendimento da simbólica gnóstica voltada à revolução, nós temos a explicação de todas as revoluções históricas, que nós acompanhamos. Não é isto? Então, quando nós tratamos do transhumanismo e de alguns exemplos que eu quero utilizar aqui, nós teremos então o completo entendimento de que a visão gnóstica ela está muito entrelaçada, como uma mística espiritualista, a visão materialista do transhumanismo, ou seja, uma coisa alimenta a outra. É isso? Ou digamos que o transhumanismo se alimenta dessa forma mentes gnóstica. E que essa espiritualidade, essa pseudo-metafísica, esse pseudo-espiritualismo oriental dá a forma, a matéria do transhumanismo. O espiritualismo New Age, o espiritualismo orientalista, o espiritualismo perennialista vem como base ao transhumanismo. Ora como negação, e ora como realmente efeito prático. Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, não necessariamente os mestres gnósticos concordam entre si que a revolução material grosseira é o caminho para a libertação. Muitos deles discordam, inclusive mostrei o Samael Aun-Weor. Mas que toda a sua simbólica mística espiritual embasa a revolução. É uma coisa assim inescapável. E eu estou aqui com o livro do meu xará, Daniel Stulin, um livro chamado Transevolução, a Era da Iminente Desconstrução da Humanidade, para ilustrar ainda mais aquilo que falei nos últimos dois episódios. Porque neste aqui eu quero tratar da completa manipulação cognitiva que é o transhumanismo, que se dá no psicologismo do transhumanismo. A manipulação cognitiva, a manipulação mental, a manipulação de comportamento pré-programada, que tem como público-alvo o jovem, o adolescente, a criança, o adolescente, onde desde a formação escolar já vem sendo trabalhado para ser um soldadinho da pós-modernidade, um soldadinho da revolução. E as diversas táticas manipulativas que esses engenheiros sociais fazem. Vocês sabem que não sou defensor daquele termo, doutrinação escolar, mas sim da engenharia comportamental, tal como descreve Pascal Bernardin em seu Maquiavel Pedagogo, onde eles utilizam de dissonância cognitiva, táticas de pé na porta, entre outras manipulações. O tetrafármaco, entre outras manipulações cognitivas, para remodelar a inteligência, a percepção da realidade, que é uma coisa muito maior que uma simples doutrinação. A doutrinação não pode ser excluída, mas também ela não é essencial. Ela é um quesito acidental em toda a estratégia de poder. É isso. E o transhumanismo vem carregado de diversas teorias, tanto gnósticas como darwinistas, ou seja, da superação humana, do acaso, ou seja, do eugenismo também, aqueles que vão sobreviver são aqueles que são mais fortes e que aguentam as mudanças, aqueles que podem e devem participar do mundo novo. Aquele eugenismo que está presente no abortismo global, na ideologia de gênero, etc.
que esteve presente no nazismo, que advém do darwinismo social. Então tudo isso embasa também o transhumanismo. Se você pega nos documentos dos próprios defensores da tese transhumanista, como eu mostrei num artigo, né, de um sujeito chamado Parvulesco, no artigo que eu mostrei no meu mini curso Mentalidade Revolucionária e Globalismo, na aula sobre transhumanismo, eu mostro naquele artigo que o tal Parvulesco estava falando realmente que o iluminismo embasa o transhumanismo, embasa as mudanças nanotecnológicas, ou seja, daquelas pessoas que estão mais preparadas para a nova era tecnológica, para a nova era de superação das fraquezas humanas. Ou seja, para aquelas pessoas que estão já prontas para receber a iluminação, que já foram purificadas da alienação, conforme falei no segundo episódio aqui. Então tenham esses conceitos simbólicos do gnosticismo com a revolução. Para vocês entenderem, quando esses conceitos aparecerem, quando os mestres espirituais espertalhões chegarem e falarem, não, isso aqui é só autoconhecimento, isso aqui é só, né, isso aqui é uma forma de você adquirir alta espiritualidade. Tem algo muito errado aí. Tem coisa errada aí. E se algum gnóstico assistir meus vídeos, vai logo falar que eu estou deturpando o mestre Samael, que eu estou deturpando os mestres espirituais, que eu estou deturpando a alta espiritualidade, que eu não estou preparado, que eu não sou um verdadeiro, eu sou um pseudo-intelectual, que eu sou isso ou aquilo. Eu já sei tudo o que eles falam. Já estou preparado para tudo isso. Já sei toda a cartilha. Eu já estou assim, digamos, um tanto quanto vacinado quanto a isso, a grosso modo, né? Mas, enfim, vamos aqui alguns trechos desse livro que eu quero mostrar a vocês a manipulação. Primeiro, vamos começar pela manipulação via psicologismo, que é logo no prólogo do livro. O Daniel Stulin vai tratar aqui das turbulências sociais. Eu vou ler o trecho aqui para vocês, tá? Então prestem bastante atenção. Uma teoria da turbulência social, chamada de efeito amortecedor de choques futuros, foi desenvolvida por dois psicólogos proeminentes, Eric Trust e Frederick Emery, na qual uma população poderia ser dessensibilizada através de fenômenos de massa, tais como cortes de energia, colapsos financeiros e econômicos ou ataques terroristas. E aí tem uma citação. Se os choques ocorressem a intervalos cada vez menores e fossem cada vez mais intensos, seria possível encaminhar toda a sociedade a um estado de psicose generalizada, né? Declaram Trust e Emery. Os mesmos declaram também que os indivíduos se tornariam mutilados ao tentar escapar do terror da chocante realidade emergente. As pessoas se refugiariam num estado de negação, tá? No estado de negação, guardem isso. Consolando-se em entretenimentos e diversões de massa, conquanto sujeitas a roupantes de fúria. Como o Strategic Trends lidam com turbulências sociais, psicose generalizada e a dessensibilização da população. Strategic Trends são também diversas agendas propostas pelo Clube Bilderberg e pela grande elite, uma agenda de 2005 a 2050, tudo bem? Nisso também é tratado nesse livro pelo Daniel Stulin. E está também muito condizente com a Agenda 2030 da ONU e tudo isso que nós estamos enfrentando já e vamos enfrentar nos próximos anos. Isso aqui que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Em grande profusão. Tá? E aqui tem uma outra citação. Paulatinamente, as forças militares oficiais se estenderão às áreas em que forças paramilitares irregulares, como por exemplo seguidores armados, gangues, bandidos, milícias paramilitares, companhias militares particulares, terroristas revoltosos operam, vez ou outra como adversários, mas também como agentes neutros ou até mesmo aliados. A isto chama-se quebrar a moral por meio da estratégia de terror. Continua aqui. De fato, estamos falando de dois lados da mesma moeda. De um deles, conduzindo uma sutil e disfarçada manipulação do pensamento e da consciência humana por meio do entretenimento em geral, particularmente da televisão, empregado sobre a sempre crescente lista dos ditos inimigos da América, tanto quanto sobre o público americano confuso e agitado. E aqui tem uma outra
uma outra citação mais interessante sobre guerra psicológica. Né? Uma das principais técnicas de desmoralização por meio da estratégia do terror consiste exatamente na seguinte tática: mantenha o indivíduo confuso sobre onde está e o que pode esperar. Se somando-se a isto uma alternativa frequente entre medidas disciplinares severas e promessas de tratamento amigável, paralelamente ao lançamento simultâneo de notícias contraditórias, tornarem a estrutura cognitiva da situação completamente confusa. Então o indivíduo deixará de perceber até mesmo quando um plano em particular o aproximaria ou distanciaria de seus objetivos. Sob tais condições, mesmo aqueles que possuem objetivos claros e estão prontos para assumir os riscos serão paralisados por sérios conflitos interiores quanto ao que fazer. É o que eu falei para vocês, né, sobre as barreiras e as travas psicológicas que nós somos sujeitos por essas táticas psicológicas e psicomanipulativas. Eles vão colocando travas na nossa percepção, na nossa cognição, e nós vamos aceitando cada vez mais por conta desse terrorismo psicológico. Eles vão colocando medo, e nós vamos aceitando a agenda em simbiose. E por que isso se dá? Por causa do esvaziamento espiritual. Porque nós acreditamos que a autoridade espiritual são esses iluminados. Não há mais o clero, não há mais sacerdotes. A casta sacerdotal, os novos sacerdotes são eles. São os membros do Clube Bilderberg, são os membros da ONU, a OMS e assim vai. Todo o imperialismo maçônico e assim vai. Eles são a nova casta sacerdotal. Nós acreditamos neles. E esse esvaziamento espiritual, esse esvaziamento do ser, essa fuga das pontes racionais que nós temos com aquilo que é bom, belo e verdadeiro, isso nos leva a uma outra coisa. Porque não existe vácuo de poder. Esse vácuo é logo preenchido. Por quem? Por eles. Por essas táticas de manipulação. E aí você tem diversas agendas que são espalhadas nas escolas, como por exemplo a superpopulação. A nossa derrota como seres humanos, o nosso fracasso como seres humanos, alienados que somos na religião, no obscurantismo, e não abraçamos a ciência iluminista. O nosso fracasso com a superpopulação, com a escassez de recursos e com a necessidade aparente da maior robotização da vida humana. Ou uma mistura entre homens e robôs, mas que na verdade não existe isso. Quem vai mandar continuam sendo os homens. Os robôs são só uma desculpa. Como consta no Strategic Trends, né, de 2005 a 2050, como também no que cita aqui o megaprojeto Rússia 2045, né, que fala o Daniel Stulin. Que ele fala o seguinte, deixe-me ler para vocês aqui mais um trecho, tá? Bem interessante, gente, bem interessante, tá? Que é 2045, uma nova era para a humanidade. Vou ler para vocês aqui. Os transhumanistas têm, de fato, grandes planos para a humanidade. Seu objetivo mais acalentado chama-se Projeto Avatar, que inclui o desenvolvimento de robôs antropomórficos, controlados por uma interface cérebro-computador, que contam com o apoio e financiamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos através da DARPA e da NASA. O mais fascinante é que Avatar, o filme futurista de David Cameron, é quase idêntico ao nosso mundo real. Os planos da elite e a trama do filme são muito parecidos para serem mera coincidência. Uma coisa bem interessante aqui com projetos futuristas, né? Que trata também da Rússia 2045 aqui. O megaprojeto Rússia 2045 está vinculado à era das transições, ao relatório sobre a convergência tecnológica, né, NBIC, nanotecnologia, biologia, tecnologias da informação e tecnologia cognitiva. Tecnologia cognitiva, vamos vendo, né? Da Fundação Nacional da Ciência e ao relatório Future Trends para o período 2007-2036. Elaborado pelo governo do Reino Unido e por vários anos, alvo de debate anterior na conferência de 2005 do Grupo Bilderberg, na Alemanha. Henry Kissinger, David Rockefeller, Brzezinski, Instituto Hudson, Carnegie, MIT, Harvard, Stanford, Yale, Grupo Bilderberg,
CFR, Comissão Trilateral. A polinização cruzada das mesmas pessoas e organizações que manipulam as cordas por detrás dos bastidores. Isto posto, como será o homem do futuro? Né, indaga o Daniel Stulin. Então vejam aí, né, que essa nova casta sacerdotal, através dessas diversas agendas e programas que estão disseminados nas escolas, nas artes, em toda a cultura, inclusive nas religiões, né, visa realmente, como diz o autor Le Pan, né, do seu livro The False Dawn, A Falsa Aurora, uma religião biônica, uma religião humanista, né, uma religião New Age teosófica. Tá certo? E remodelar as religiões que eles acreditam que são religiões particulares, né, como citei Shuon, cristianismo, entre outras coisas, sob a orientação de mestres gnósticos. Inclusive, muitos da elite participam de taricas, participam de rituais satânicos, rituais sufis, rituais hindus, misturam tudo numa única coisa que é a religião do homem. O antropoteísmo, né, como falava o saudoso professor Orlando Fedeli, a religião do homem, o culto do homem, o homem-deus. É o que está falando o Daniel Stulin. Só estou dando fundamento, né, daquilo que ele está falando nessas agendas. Tá certo? Então o transhumanismo trata de um controle cognitivo, psicossocial enorme. E eu citei alguns exemplos chulos aqui nos últimos 2 episódios, como, por exemplo, o culto ao corpo, o deus Bios, né, o deus saúde. Isso faz parte dessa parte de divinização da matéria, enquanto você foge do mundo físico. Realmente é um negócio contraditório. Mas eles precisam das duas correntes. Não os mestres gnósticos, mas os revolucionários. Tanto aqueles que divinizam a matéria e têm a matéria e o ser como unívocos. Tem aqueles que têm o ser como equívocos, né? Os gnósticos e os panteístas que se misturam nessa religião do homem. Mas que na verdade o que prevalece é a fuga, a negação do ser. É o que fala Daniel Stulin. Esse terrorismo psicológico serve o quê? Como negação. Para que a pessoa entre em estado de negação. Para que a pessoa entre em estado de negação da realidade. Para que ela não mais veja a realidade tal como ela é. Mas como ela deseja que seja. Para que ela tenha um desejo subjetivo, uma vontade subjetiva, aquela realidade se adequa a essa vontade. O que na verdade é uma falsidade. Ou as suas completas concupiscências, né? Uma visão concupiscente da realidade. Uma visão viciada da realidade. Onde a pessoa ela tem apenas, né, compensações psicológicas. E as compensações psicológicas que ela tem, ela utiliza de diversas fugas para compensar a realidade. E esses caras sabem disso. Ou seja, cada vez mais que as pessoas estão vazias espiritualmente, vazias de sentido, nós estamos aqui alimentando cada vez mais o quê? O processo de recompensas psicológicas. Essas pessoas vão precisar de recompensas para sanar o vazio. É ou não é assim? Então a pessoa sente um vazio muito grande, então ela precisa de recompensas. Qual recompensa? A beleza física. O que é importante, naturalmente, que faz parte. Mas o que eu estou falando é o fundamento. Eu quero aqui, agora, me entregar a uma espiritualidade hindu, uma espiritualidade oriental. Chega de dogmas, chega desse negócio que me prende. Eu preciso de algo de alimentar a minha alma que está muito vazia aqui. Eu preciso de um rejuvenescimento espiritual. Todos esses conceitos, que são risíveis até, mas que fazem ou não fazem parte hoje em dia da juventude. E até de jovens adultos, né? Que existem muitos adultos imbecilizados, sim. Faz ou não faz parte? Falem pra mim, vocês já testemunharam? Tem até aquela brincadeira, né? Aqueles memes do jovem místico. É ou não é? Mas é bem isso. Mas é bem isso que acontece. Todo esse misticismo do dinheiro, dos bens pessoais, do Deus Mamon, com Deus Eros, as paixões, os desejos, o esvaziamento dos sacramentos, o esvaziamento da moral objetiva.
o esvaziamento da sociedade substancial, dos conceitos de comunidade, né? O Deus Eros e o Deus Bios, o Deus Saúde. Nós assistimos, né, um avanço monumental dessas agendas que trata o Daniel Stulin, entre outros, né, após esse período que nós passamos de 2020 para cá com o advento da pandemia. A aceitação gigantesca de tudo que eles proporam, tudo, em nome da deusa ciência. Uma mistureba completa entre: se vocês não fizerem o que nós estamos falando, você vai morrer, a sua família vai morrer. Peraí, nós vamos tratar aqui do vírus enquanto tal? Ou nós vamos aceitar uma agenda de dissolução completa, como o The Great Reset, o Fórum de Davos? Tudo que esses caras estão propondo em nome do combate a uma pandemia. Espera, tem alguma coisa errada aí. E nós vamos sujeitar todas as religiões aos nossos mandos e desmandos, porque os mestres somos nós. Nós somos a casta sacerdotal. Então, quando nós vemos essa agenda do transhumanismo, quer dizer, a robotização da vida humana, a substituição dos empregos, é o quê? É a eliminação da vida humana. É o pretexto para te matar mesmo, com todas as palavras. Porque se não há mais verdade, não há mais substancialidade, o que nós estamos buscando é o esvaziamento completo. E esse esvaziamento só pode ser alcançado mediante aquelas pessoas que foram purificadas, iluminadas e estão buscando a perfeição nos mestres. Aqueles que não aceitam não podem fazer parte desse mundo. Aí entra o fator eugenista. Então as pessoas devem morrer. Hoje você só pode entrar em diversos estabelecimentos se você tiver o passaporte sanitário. Tal como aconteceu no nacional-socialismo, né? Você só pode entrar se você tem um passaporte sanitário. Tá. Mais pra frente, como é que vai ser isso? Se você não concordar, se você não fazer parte desse mundo, nós podemos o quê? Te matar? Você não está pronto para fazer parte do mundo perfeito. Você não quer se purificar da alienação? Ou seja, é a praxis do movimento revolucionário, a inversão do sujeito-objeto. Eles vão nos chamar de alienados. Porque nós não queremos aceitar. Se você não quer aceitar, você tem que morrer. Porque você não pode fazer parte desse novo mundo. E como nós vamos fazer com que você aceite o novo mundo? Mediante manipulação cognitiva, em que todos nós estamos sujeitos. Seja com aceitação, seja com travas psicológicas. Onde você não consegue defender o seu ponto de vista, você não consegue defender a sua consciência, você não consegue defender aquilo que você sabe que está certo. Mas você não fala, você não se expressa, você não consegue porque você tem medo. Um medo irracional do julgamento social. Seja no seu emprego, seja na sua igreja, seja no sua rodinha de amigos ou na sua família, nos seus parentes. E como você vai combater o movimento revolucionário, por exemplo, se dentro do teu próprio lar você não consegue reafirmar nem a sua fé? Muitos que eu sei, não sou bobo, tem infelizmente um lar desestruturado, uma família desestruturada. Eu sei disso. E muitos sabem que dentro do seu próprio lar estão convivendo com pessoas que infelizmente defendem muitas dessas agendas. Também sei dessa dura realidade. E aí, meu amigo, como é que você vai fazer? Sendo que você tem uma trava na sua cabeça e você está sujeito, né, naturalmente, principalmente se for seus pais, você deve sim, por uma obrigação cristã, respeito e honrá-los. Mas que, por exemplo, como você pode convencê-los ou como você pode superar isto
Se dentro da tua própria consciência você tem diversas travas e medos e você não consegue. Ou seja, numa roda de amigos, em que você sente o seguinte, olha, se eu não conviver com essas pessoas aqui, eu vou me sentir um vazio, eu vou sentir uma solidão muito grande porque eu não consigo ficar sozinho. Meu amigo, se você não consegue ficar sozinho, você não é ninguém. Se você não tem como principal exemplo Jesus Cristo na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, enfrentando a sua paixão, morte e ressurreição, vivendo isto, se você não tem essa analogia, se você não tem a analogia da via dolorosa, que é carregar a tua cruz, carrega a tua cruz e siga-me, se você não tem isso, você não tem nada. Então como você quer combater um inimigo deste tamanho, se você não consegue sequer se expressar, se você se vê travado? Mas essa trava não é à toa, e não estou dizendo também que é culpa sua, se for uma coisa intencional. Não, não é. Muitas vezes não é intencional. Muitas vezes essa covardia cognitiva, digamos assim, foi implantada em você por muitos e muitos anos, e você não tomou conhecimento disso. Você não fez o devido filtro. Você não sabe as influências psicológicas e culturais que estão agindo sobre você. Se você não sabe isso, você não sabe nada. Você só está repetindo termos e conceitos a esmo sem apreensão real. As pessoas se perguntam, mas o transhumanismo não é aquelas coisas futuristas? Mas, sim, também. Mas isso é para uma elite. São para poucos. Ninguém aqui, né, muitos não serão um Elon Musk da vida, um Mark Zuckerberg da vida. Muitos aqui, como eu, às vezes têm que utilizar o sistema deles, como por exemplo o próprio Pix que está aqui na tela. Nós temos de utilizar. Nós não temos escapatória. Esse mundo digitalizado, mundo globalizado, nós estamos nele e nós não conseguimos escapar. Quem trabalha em grandes empresas, em multinacionais, sabe do que eu estou falando. Essas agendas estão em grande profusão dentro dos ambientes corporativos também. Engana-se aquele que, não, isso é tudo social, isso aí é uma coisa assim, estatizante, aquele negócio liberal, né? Não, esse cara quer estatizar os meios de produção. Isso não existe mais. Esqueçam. São as big techs, as grandes corporações, os grandes conglomerados capitalistas que estão fazendo isso. Se você está dentro de uma multinacional, meu irmão, você tem que abraçar a Agenda 2030. Se você não abraçar, você tem que pelo menos estar ali sendo influenciado. É ou não é assim? É assim. Há um pacto global dessas grandes empresas, de acionistas, e assim vai. Ou você está no jogo ou você está fora. E como é que você vai deslizar com a sua alma individual dentro desses aspectos? É a sua batalha diária. Isso é o transhumanismo, essa é a agenda transhumanista. E todos esses grandes conglomerados, as multinacionais, as grandes empresas, os grandes capitalistas estão engajados nessa agenda. Tá. Estão engajados nessa agenda. Mas por que ela foi possibilitada? Porque o cristianismo foi perdendo espaço. Seja pelas revoluções seculares, seja por infiltrações pseudo-religiosas e espiritualistas. Como estamos tratando aqui, desses conceitos que foram implantados. Muitos deles utilizam do cristianismo como paródia apenas, como manipulação. Utilizam dos apóstolos, dos santos, como falei. E nos jogam na lata do lixo da história como se nós fôssemos obscurantistas, anticientíficos, etc. Quando, na verdade, toda a construção científica ou da filosofia da ciência foi toda sistematizada pelos cristãos, pelos católicos. Há uma participação fundamental, né, essencialíssima da Igreja Católica na criação das universidades, do método científico, etc. Mas que
o estudo das ciências particulares, né, se dava pelos seus objetos, por um método muito bem delineado e pela ciência de que as ciências particulares não são capazes de absolutizar a realidade. Só que no mundo moderno, no mundo pós-moderno, as ciências particulares são a representação de deuses politeístas. Ou seja, elas são absolutas em si. E vejam que dentro dos métodos, por exemplo, do yoga, do hindu, dos métodos espirituais, muitos psicólogos, psiquiatras, médicos, a medicina oriental, muito presente no Ocidente, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, professores de educação física, como falei das academias, são métodos orientalistas, carregados de uma mística. Assim como a tecnologia. A tecnologia que vem nos salvar desse mundo em que nós estamos alienados. Essa tecnologia que vem nos libertar do demiurgo. Essa tecnologia que substitui nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. E que sim, o grande obstáculo continua sendo a igreja de Cristo. Então a intenção é a perdição de almas, a perdição de mais almas e mais almas. Seja pela politização completa da vida, seja pela entrega completa dessas agendas. Não é isso? Então a pós-modernidade é a era do engano. É a era da absolutização do imaginário. Você é aquilo que você imagina. Se nós já tivermos a absolutização da vontade, o voluntarismo, a absolutização da razão, o racionalismo, ou a absolutização da ideia, o idealismo, agora nós temos a absolutização do imaginário. Você é aquilo que você imagina conquanto obedeça aquilo que está pré-estabelecido pela casta sacerdotal. Ou seja, a sua imaginação já foi dominada. Você não tem mais o grau de verossimilhança da realidade, a gradação do ser, a analogia ao ser, não. Isso tudo é equívoco, é mentiroso. O ser mente para nós, Deus mente. A verdade está apenas naqueles processos que nos libertam dessa divindade malvadona. Que, na verdade, essa divindade malvadona acaba se consumando no Verbo encarnado, em Jesus Cristo e sua igreja. Os gnósticos encaram, então, a Igreja Católica, com toda a sua moral, sua doutrina e seu realismo, como demiurgo. Algo a ser superado pela dialética, pelo dualismo, como nós vimos. E o transhumanismo é apenas mais um processo que utiliza, inclusive, da estrutura da igreja visível, da igreja militante, que manipula clérigos, que manipula muitos sacerdotes, sacerdotes liberais, sacerdotes modernistas, sacerdotes esquerdistas e por aí vai, que preferem virar as costas para a sua missão, para abraçar as 3 divindades seculares. As 3 divindades místicas. Mamon, Eros e Bios. É isso que está acontecendo. Então nós temos nos diálogos interreligiosos essa junção demoníaca de todas as espiritualidades numa única espiritualidade secular. No império maçônico universal. É isso que nós temos. E todos eles estão nesses conglomerados que cita o Daniel Stulin. Então assim, aquele jovem transgressor, revolucionário, que acredita estar tendo um protagonismo histórico, está sendo feito de trouxa.
Você está sendo enganado, e muito bem enganado, diga-se de passagem. Esses caras são gênios. São engenheiros sociais da mais alta classe. Mas você está sendo feito de trouxa, jovem. Inclusive, eu já fui muito feito de trouxa. Infelizmente, eu tenho que admitir aqui. Eu já acreditei em muitas coisas e com certeza eu vou achar ainda mais influências que me fazem ser trouxa. Mas o importante é isso. Porque você acreditar que você está tendo um protagonismo histórico, participando desse grande engodo, você não está. Você está sendo travado, você está sendo manipulado. Ai, Daniel, como é que a gente se livra disso então? É porque a pergunta que vem na cabeça de todo mundo. É aí que está a diferença entre um cristão e um gnóstico. Que é o que eu gostaria de enfatizar bem. Como você se livra desse engodo? Do engodo da revolução, do engodo da mentira, do engodo da serpente e sua língua bifurcada com a dialética. Você se livra mediante a graça e o cumprimento dos sacramentos. A mudança alquímica real da sua alma, que, como dito nos outros vídeos, sua alma como uma matéria-prima, densa, cheia de aspectos, que são aperfeiçoados mediante a graça, mas não por mérito seu, mas por mérito de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então aí está a chave. A chave é a graça santificante, que se dá mediante os sacramentos. E a busca pelas virtudes e pelas boas obras. Porque aí você tem o quê? Uma relação análoga entre a sua natureza decaída com a graça santificante. Como dizia Santo Tomás, o encontro da natureza com a graça. Nem completamente decaída e nem completamente otimista, como se nós fôssemos deuses em si mesmos ou fôssemos atomísticos, como acreditam os gnósticos e panteístas. Mas que nós somos partícipes do ser. Nós somos criaturas de Deus porque nós temos o ser por participação. E nós temos uma alma individual, uma consciência individual. E isso para os processos massificantes, gnósticos e panteístas não são aceitos. E é lógico que essa mudança, mediante os sacramentos, mediante a aceitação da graça, mediante as penitências, a mortificação, requer mudanças, e são mudanças doloridas. É difícil, requer lapidação. Você vai cair, você vai se enganar novamente. Mas é o que dizia as Sagradas Escrituras, caminhar ao lado de Deus. Caminhar ao lado de Deus é isso. É você confiar nele todas as suas ações. E se cair, levantar novamente mediante o quê? O perdão. Somente Deus pode levar sim a nossa culpa ao nada. Não um processo subjetivista. Mas apenas Deus pode apagar a nossa culpa. Mas nós estamos sim sujeitos, às consequências dos nossos atos. Por isso que há uma distinção, e a igreja muito sábia distingue culpa de pena. A culpa é apagada ao momento que você se arrepende verdadeiramente e confessa o seu pecado. Mas as penas temporais você está sujeito. E é aí que se dá cada vez mais o apelo maior da nossa alma à graça. Mas um gnóstico não pode aceitar isso. Um revolucionário desse nível não pode aceitar isso. Mas muitas pessoas também não aceitam. Seja por uma questão de, eu não acredito nisso, eu tenho uma outra fé, Mas aí, o que eu estou propondo para você é o seguinte: eu não vou bater com o catecismo na tua cabeça.
O que eu estou propondo é o seguinte: bom, veja então os termos que você está defendendo hoje e procure saber. Procure saber o porquê que muitas vezes as crenças religiosas negam a graça, negam os sacramentos, negam a tradição, a unidade, os dogmas. Procure saber por quê. Ah, mas é uma imposição da igreja sobre... Será que é uma imposição? Será que eles não estão falando que é uma imposição para impor uma outra coisa no lugar? Seja um império humanista? Aconteceu na história. Procure saber. Procure saber por que nós falamos que a Santa Madre Igreja é o corpo místico de Cristo. Por que nós falamos isso? O que é um corpo místico? Por que nós denominamos como igreja militante e igreja triunfante? Por que nós não negamos o sofrimento? E que no final das contas, diferentemente dos gnósticos, o sofrimento pode ser bom e fortalece a nossa personalidade, se nós aceitamos a graça. Estou insistindo nisso, porque a chave disso está em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Está na sua presença real, na transubstanciação. Está nos sacramentos. Eu estou insistindo muito nisso para dar o contraste do que é o corpo místico de Cristo e a cidade dos homens, no termo de Santo Agostinho. É mais uma vez a cidade dos homens querendo suplantar a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, e te impedir de chegar na Jerusalém Celeste. É mais uma vez o orgulho, a soberba, a mesma dos nossos primeiros pais. É mais uma vez a serpente lá de Gênesis capítulo 3, versículo 5. Sereis como deuses. O transhumanismo é isso. E é isso que os gnósticos propõem. Sereis como deuses. Encontrem a sua partícula divina. Longe das exterioridades, longe da prática religiosa dos sacramentos. Mas não. Isso são apenas exterioridades. São apenas exoterismos. Você precisa encontrar a sua divindade particular. O seu Cristo particular. O que é naturalmente o engodo. Porque o seu Cristo particular pode ser qualquer coisa. O seu Cristo particular pode ser a sua ideologia. Pode ser, o David Rockefeller dizendo aquilo que você deve, aquilo que você não deve fazer. E você nem sabe disso. O seu Cristo particular pode ser N influências que você tem de coisas erradas que você não trabalhou. E você pode confundir com uma grande realização espiritual. O que não é verdade de maneira nenhuma. O que não é verdade de maneira nenhuma. Então você pode estar sujeito à batalha aí de Leviatã e Berremute. E estar aí impedido de se realizar verdadeiramente espiritualmente. O que é possível. E novamente a igreja, muito sábia, com seus santos, com seus teólogos, que defendem a realização espiritual mediante os sacramentos, a ligação da natureza com a graça. Não a negação da natureza, não a negação da graça, mas a ligação, o encontro, a analogia, a proporcionalidade e as pontes racionais que nós temos. Lembrando também que é do transhumanista, é do gnóstico, negar as pontes racionais e a sensibilidade. Como utilizei o exemplo da arquitetura. O esvaziamento. Pessoal, isso são todos engodos que estão sendo apresentados para nós como uma proposta de salvação. E não há Agenda 2030 do Mundo, Strategic Trends e Rússia 2045, entre outras coisas, que possam trazer a verdadeira realização espiritual.
Porque logo logo essas coisas mudarão novamente. Logo logo eles acharão outras tentações. Porque essa não vai dar certo. Nenhuma agenda globalista vai dar certo finalmente. Tal como eles querem propor uma nova civilização, um novo homem, um novo paraíso terrestre. Não, não existe isso. O que existe são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Eu os acompanharei pelos séculos dos séculos. E o fim último do homem é a salvação mediante a graça. É a visão beatífica, a bem-aventurança. Ou uma eternidade de condenação, de mentiras e da ausência do ser. Então, portanto, concluo dizendo que você negar a realidade, você negar o ser das coisas, é você já começar a preparar a sua ida para o inferno. É você viver o inferno de fato. Todo o sofrimento deste mundo, todas as nossas mazelas, todas as nossas misérias, podem ser gigantes. Podem ser aterrorizantes, a história de vida de cada um. Cada um tem a sua e cada um, eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas têm histórias de vida sofridas demais, duras demais. Mas nós temos muitos e tantos e tantos e tantos inúmeros exemplos de santos e mártires da igreja que tiveram vidas até muito assim extraordinárias e encontraram a redenção. Então, ou você apoia o seu sofrimento, as suas mazelas, as suas misérias naquilo que é realmente bom, ou você utilizará delas como compensações psicológicas para a perdição completa da sua alma. Ou você será um revoltado contra Deus e contra a realidade e você vai se perder. É isso que vai acontecer com você. Muitas vezes eu falo isso, as pessoas podem até... Porque eu sei como é que é. As pessoas podem falar, lá vem um iludido, falando merda, falando de Deus, eu que só sofro, não sei o quê. Eu sei como você pode pensar de uma maneira imediata. Mas depois, você vai falar, olha, continuo revoltado, continuo triste, continuo vazio espiritual, eu continuo achando aqui na matéria, no transhumanismo, nas ideologias de mundo, na defesa política, eu continuo procurando e não acho nada. Parece o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E o seu ódio da realidade só aumenta. Por quê? Porque você está procurando o lugar errado, você está procurando felicidade onde não tem. Você acreditou que as felicidades momentâneas, que esses prazeres momentâneos do Deus Eros são verdadeiros. Mas não são. É por isso que o transhumanismo ele vem carregado com esse psicologismo e essa manipulação cognitiva para fazer com que você aceite tudo mediante o medo, mediante o terrorismo psicológico e mediante as travas psicológicas que são implantadas pela cultura, pelas más influências. Hoje as pessoas têm vergonha de dizer que escutam um canto gregoriano, têm vergonha de dizer que tomam a comunhão, que confessam seus pecados. Tem vergonha, tem travas. Você é católico? Ah, não sou não. Ah, eu sou, mas não tanto também, sou um pouquinho só. Ah, você defende esse dogma? Ah, você defende a submissão no casamento? Você defende... Não, essas coisas não. Eu sou católico peronomútil. Por quê? Porque você tem vergonha, você tem medo, você tem travas psicológicas. Ah, você defende os direitos da mulher, você defende os direitos dos gays, você defende os direitos... Defendo, claro. E o medo de você ser subjugado e falar, não, tudo isso são engodos. São prisões ainda piores para as mulheres, para os gays, para os negros, para eles. Não. Isso não pode dizer que você tem medo de perder o contato social. Ou seja, você tem uma personalidade prostituída. Você só procura aprovações. Você não é uma personalidade bem formada. E isso não é uma ofensa, isso é uma constatação da realidade. E aí você fica caçando. Onde está o transhumanismo? Oh, mas a nanotecnologia? O que isso tem influência na minha vida? Não me influencia em nada. Esse transhumanismo, essa espiritualidade New Age, esse negócio não me influencia em nada. Eu não sei onde está isso. Bom, espero ter ajudado, né?
Espero ter ajudado você aí. Você a enxergar onde está. Está aqui, ó. E dentro do seu lar. Na frente dos seus olhos, embaixo do seu nariz, o transhumanismo. E a espiritualidade New Age. Está aí. Agora basta você fazer o devido filtro cultural, psicológico e intelectual. E não abandonar a verdadeira fé. Uma vez, um padre muito sábio me disse: Daniel, você tem 2 caminhos. Você tem ciência do que você está fazendo. Você tem 2 caminhos. Ou você tem o caminho das pedras, que vai te levar à bem-aventurança, à verdadeira felicidade. Ou você tem um caminho fácil. O caminho dos desejos, das paixões, das compensações. Você tem o caminho do mundo do diabo da carne. E aí você vai pro inferno. Ele me falou desse jeito. Serei grato a esse padre por toda a eternidade. Por ele ter falado assim comigo. Ou você tem o caminho das pedras, sacramentos, graça, penitência, obediência. E aí, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai pro céu. Ou você tem o caminho fácil. E você vai pro inferno. E essa mensagem que eu deixo a vocês também. Quer abraçar as facilidades, o dito autoconhecimento? Quer abraçar aí a espiritualidade New Age porque é muito melhor, né? Tem muito mais sentido nessa vida? Problema teu. Né? Para as pessoas que estão mais despertas, vão entender exatamente o que eu quis dizer nessa série de vídeos. Tudo bem? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Agradeço novamente aqui o tempo que passamos juntos nessa série de vídeos. Agradeço as doações, a ajuda de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas, que logo eu retorno para fazer uma live e sanar essas dúvidas, os comentários também. Tudo bem? Então, agradeço a todos e vamos nos conversando, vamos falando. Vou deixar algumas referências nesse vídeo aqui para vocês, de livros, de estudos, tá? Para que vocês possam se aprofundar cada vez mais. Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.